Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos fazer mais uma análise geopolítica dessa semana, sem, porém, abordar um assunto que tem ocorrido recentemente. Eu quero aqui deixar claro a resposta à seguinte pergunta: a China é comunista? É um assunto recorrente. Os partidos de esquerda usam isso e muito. Professores universitários falam, a própria China se diz comunista. O que há de verdade nisso? O que há de utopia? Vamos tentar responder essa pergunta agora. Vamos inicialmente ver como é que funciona a China atualmente, começando pelo campo político. A China vive com um regime de partido único, que é o Partido Comunista Chinês. O seu grande líder atualmente chama-se Xi Jinping. Há quase 2 décadas ele vem dando as cartas nesse partido. O Xi Jinping acumula as 3 principais funções políticas do país. Ele é presidente da República, presidente da Comissão Militar Central, tá? E é também o secretário-geral do Partido Comunista. Tá? Assim, ele controla o executivo, o legislativo e o judiciário, acumulando os 3 cargos mais poderosos do país sob sua pessoa. No campo econômico, o Estado chinês controla a economia por meio de um planejamento centralizado, fazendo um protecionismo e coordenando todas as atividades econômicas. Só prospera quem está de acordo com as ideias do Partido Comunista. Então, assim, ele controla todos os objetivos nacionais, usando a economia também como uma ferramenta de poder. No campo militar, a China possui em efetivo o maior exército do mundo e em número de embarcações a maior marinha do mundo. Tem crescido exponencialmente, principalmente a partir do comando do Xi Jinping. Tá? A ideia é realmente militarizar bastante sob a tutela do Partido Comunista. Detalhe: as Forças Armadas chinesas são as únicas forças armadas que não obedecem ao governo, ao Estado. Elas são subordinadas ao Partido Comunista. Ou seja, elas são diretamente subordinadas há algum tempo às arbitrariedades de Xi Jinping. Com relação à sociedade chinesa, o que nós temos de importante para dizer é que ela é totalmente moldada também pela figura do Partido Comunista. O Partido Comunista decide o que pode ser feito em termos sociais, aonde pode ser feito, de que forma. Tá? É ele que elabora as atividades sociais de uma maneira bastante ampla e restritiva. Tá? Tem uma coisa interessante nesse aspecto, é que a sociedade chinesa ela molda, tem uma mistura de uma cultura tradicional, intensa, fundamentada nas ideias do confucionismo, entre outras ideias, e essa cultura tem se misturado com um desenvolvimento econômico extremamente acelerado, formando um caldeirão cultural bastante interessante. A forte importância do desempenho escolar, totalmente hierarquizado, tá? E extremamente valorizada a meritocracia, impõe, além disso, uma adesão totalmente às regras públicas, tá? E a importância da família nesse papel como núcleo moral e econômico, conforme a tradição chinesa. Tá? Com relação à jornada de trabalho, a jornada tradicional não oficial, mas executada por uma grande parte de trabalhadores chineses, é conhecida como 996 ou 996, tá? Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Ainda no campo psicossocial, a partir dos anos 80, a China viveu a maior imigração interna de um país de toda a história. Cerca de 600 milhões de habitantes saíram das suas propriedades rurais e foram para a cidade. Isso gerou grandes cidades, muito modernas, né? Gerou uma classe média, gerou um princípio de desigualdade social que não existia quando a China era totalmente rural. Gerou tensão entre migrantes e residentes antigos nas grandes cidades. Outro aspecto importante é que a tecnologia ela torna a sociedade extremamente digitalizada e extremamente vigiada. Então, todos os serviços públicos são feitos por aplicativos que funcionam também como um sistema de monitoramento.
né? Então é fácil para o governo gerenciar os dados das pessoas, gerenciar o trânsito, gerenciar o crime organizado, tá? E isso é visto como uma população como algo eficiente e não como invasão de privacidade. O sentimento nacionalista é altamente estimulado pelo governo. Existe uma narrativa de orgulho nacional, de inimigo ocidental. Isso tudo legitima o papel do governo, do partido e do Estado. Bom, diante disso, eu queria fazer uma conclusão inicial, colocando o sucesso econômico e político da China como uma consequência desses fatores que nós elencamos, né? Disciplina social, submissão, alta exigência nos bancos escolares, baseada em meritocracia, alta carga de trabalho, orgulho nacionalista. Agora, para responder a pergunta proposta no início desse trabalho, nós vamos ter que sair um pouquinho do caso específico da China e entrar num conceito teórico sobre o que é o comunismo. Vamos lá. O comunismo teve umas ideias comunistas pré-marxistas, ainda, que foram chamadas depois do Marx como um comunismo utópico, tá? Algo que se imaginava sociedades cooperativadas, sem propriedade privada, mas ainda no campo da utopia, como Marx dizia. Marx alega ou disse que transformou esse socialismo utópico em um socialismo científico. Ele diz que sim, há instrumentos e ele mostrou quais seriam esses instrumentos para transformar essa sociedade sem hierarquia. E aí, na ideia de Karl Marx, havia necessidade de uma revolução protagonizada pelos trabalhadores para tirar os meios de produção da classe burguesa. Essa revolução atingiria o mundo todo. Ao final desse processo, não haveria mais necessidade de Estado, não haveria mais classes sociais, todos os meios de produção seriam coletivizados, né, e não haveria, seria o fim das desigualdades sociais e das desigualdades estruturais. Pouco tempo depois surgiu a figura do leninismo, adaptando a ideia de Karl Marx à implementação do comunismo em uma só nação. E foi assim que aconteceu na Rússia e posteriormente na União Soviética. E aí, a partir dali, o conceito de comunismo passou a ser adaptado às ideias originais de Karl Marx. Ele passou a ser um regime de partido único, com uma economia planificada, sob controle estatal, já de uma maneira bastante diferente daquele princípio preconizado por Karl Marx. Após o colapso da União Soviética, em 1991, o comunismo perdeu força. Mas ele continua como corrente teórica, principalmente em universidades, continua como ambição política de partidos de esquerda, continua como uma referência ao enfrentamento do capitalismo, né? As ideias de Karl Marx ganham vários contornos de uma forma bem própria ou imprópria, né? O termo comunismo acabou sendo um termo plural, nem sequer próximo daquilo que Marx preconizava. Eu queria agora dar uma olhadinha numa outra corrente radical que foi estabelecida ao longo do século XX, que surgiu realmente para combater o comunismo, uma ojeriza ao comunismo, que seria o fascismo ou o nazismo, que são muito semelhantes. Vamos nos concentrar no fascismo. Tá? O fascismo é uma ideologia, antes de tudo, nacionalista, bastante nacionalista e autoritária. Busca uma sociedade baseada num Estado forte e centralizado, liderado por um chefe que seria, digamos, algo próximo do infalível. Tá? Ocorre, então, uma rejeição de um pluralismo político, ou rejeição à liberdade de imprensa, à competição democrática. Tá? A nação deve ser um corpo único, sem conflitos internos. Esse nacionalismo cultua um grande militarismo, um antiliberalismo, uma economia corporativa e um sentimento anticomunista. Da população se espera disciplina, obediência, sacrifício, pureza nacional. Usa uma propaganda massiva na educação e uma vigilância constante na população a ponto de torná-la leal ao regime. O fascismo também ganhou novas conotações. Tá? Em qualquer partido de que tenha características, ou governo que tenha características similares ao que era o fascismo daquela época, ele é taxado de fascista. Uma grande liderança,
autoritarismo, né, censuras, né, militarismo, nacionalismo. Então, qualquer sentimento que esteja carreado por esse tipo de movimento político acaba recebendo a pecha de fascismo, embora esse termo ele seja altamente pejorativo e seja normalmente é uma conotação de bastante exagero. Aonde queremos chegar com essa análise? Tá? Sem dúvida, resta muito pouca coisa do comunismo na China, à exceção, talvez, do nome do partido que se julga comunista. Tá? Na prática, é uma ditadura extremamente autoritária que usa as técnicas exatamente similares aos modelos fascistas do século XX. Vamos descrever algumas dessas técnicas. O Partido Comunista detém o monopólio absoluto do poder. Não há competição eleitoral. O partido controla o Estado, o Exército e a burocracia. Não existe alternância do poder. O poder é concentrado em um líder carismático, com culto à personalidade como uma ferramenta de legitimação. Uma censura total à imprensa, uma propaganda estatal maciça, vigilância, repressão à oposição, censura digital, controle da internet, vigilância com tecnologia avançada, ações de perseguição a dissidentes, jornalistas e minorias, culto à pátria e ao passado glorioso, identificação de inimigos internos e externos, prioridade de estabilidade social, desempenho econômico sobre os direitos individuais, economia dirigida pelo Estado corporativista, com uma aliança entre governos e grandes empresários leais ao regime. Empresas privadas devem seguir as diretrizes do partido, intervenções frequentes em empresas de tecnologia, de educação, de finanças, educação e cultura moldadas pelo Estado com o culto à disciplina e à obediência, controle curricular nas escolas e na universidade, milhões de perseguições sistemáticas a grupos considerados ameaças, por exemplo, iugures, né? Por exemplo, tibetanos, prisão de ativistas e jornalistas. Então, não nos resta dúvida que a China possui muito mais características do fascismo original do que do comunismo marxista. Isso é uma heresia. Professores universitários vão achar que eu estou louco. As ideias estão aí, tá? Faz muita diferença? Na verdade, não. Né? Ditaduras de qualquer roupagem possuem várias similaridades, né? Decididamente não são ditaduras aquilo que a grande maioria do Brasil deseja. Ok, gente? Obrigado por ter ficado comigo. Forte abraço e até a próxima.